Olá, hoje a nossa conversa sobre a menopausa vai ser à luz da medicina chinesa sobre o movimento Madeira, que inclui o fígado. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido algo sobre vamos desopilar o fígado quando a gente está nervosa, irritada, de mau humor. O fígado tem a ver muito com as nossas tensões, com as dores ao longo da vida e que está presente aí também nessa fase da menopausa, com as enxaquecas, com os processos uterinos aí, esse útero que já não menstrua mais. Então tem muita conversa interessante aqui para a gente aprender sobre esse funcionamento e mais que aprender, né, o que a gente pode fazer para equilibrar, para harmonizar essa energia na nossa vida, no nosso corpo. Então, quero compartilhar esse diagrama que mostra a relação dos 5 elementos ou 5 movimentos da medicina chinesa, né? Nessa relação, a gente percebe que um elemento alimenta o outro, e isso é uma relação para a gente entender o funcionamento. Quando a gente fala do movimento Madeira, nós estamos falando do fígado, da vesícula como uma víscera acoplada e das funções fisiológicas e energéticas dessa dupla ou desse sistema. É muito mais que falar fígado, porque fígado fica muito restrito ao nosso aprendizado do fígado, das funções importantíssimas no metabolismo, né, no metabolismo dos químicos, das drogas, de toda a toxicidade, né, do nosso corpo, das gorduras, e também nesse metabolismo energético, né, de emoções, de acúmulos, assim. Então, o fígado regula o fluxo de energia no nosso corpo e tudo que que bloqueia, se traduz ou é percebido como tensões, como nódulos, né, como muita rigidez ou rigidez insuficiente para sustentar. Então, vamos falar disso, né? Fígado fala sobre flexibilidade e aceitação nas mudanças. Fala sobre flexibilidade física. Então, nós estamos falando da madeira e pense aí em um tronco. Um tronco precisa ser firme o suficiente para sustentar essa árvore e flexível o suficiente para ser moldado, principalmente no estágio inicial aí do crescimento dessa planta. E quando essa planta é bebezinha, ela está com um caule muito flexível e às vezes ela não suporta. E depois ela vai ficando com uma firmeza necessária e pode ser que em algum momento ela fique excessivamente rígida e se quebre com facilidade. Então nós compreendemos essa flexibilidade física, fala da rigidez do nosso corpo, das tensões, e também da flexibilidade mental, psíquica, de aceitação do comportamento do outro, de aceitação das mudanças que estão presentes na menopausa. Como é difícil. A emoção que está associada aí é a raiva, e quando eu toco no ponto de aceitar as mudanças que vêm no fluir da vida, muita gente já vem aí com o fígado respondendo com a madeira, evocando uma raiva. Como assim aceitar essa derrota? Como assim aceitar? E aceitar não quer dizer que a gente não vai fazer nada, mas quer dizer que a gente vai reconhecer o que está presente. Muito, muito, muito importante a compreensão e entrar em paz com esse processo, né? E a harmonia da energia do movimento Madeira. Acompanhando aqui a nossa apostila, esse material que eu trago nos workshops, nos cursos, nos retiros, sempre falo disso, quero falar então desse movimento Madeira, está envolvida com o movimento e o crescimento. Lembrando aí, a medicina chinesa, a filosofia chinesa traz essa metáfora, né, que fica tão legal, tão gostoso, tão palatável para a gente compreender isso no nosso corpo também. Movimento e crescimento da árvore, da madeira, da natureza, e movimento e crescimento em nós, da nossa expansão, vai falar dos nossos limites, do tanto que a gente cresce, né, como ser, do nosso crescimento físico também, do nosso crescimento psíquico e do movimento. O horário do fígado é de 1 às 3 da manhã, e da vesícula, que é a víscera acoplada, logo antes de 11 a 1. Então, entra vesícula funcionando até 1 hora e fígado funcionando até 3 horas. Existe uma questão muito interessante nesse horário, a gente fala de elaboração, porque o fígado e a vesícula vão ter, né, funções aí de projeto, de planejamento, que a gente já entra, que é a insônia no horário do fígado. E se a gente pensa como movimento inteiro, né, esse movimento madeira, ou esse elemento madeira,
É muito frequente eu ouvir aqui em consultório relatos do tipo: se eu não durmo até às 11 horas da noite, eu só vou dormir depois das 3. Uma corrida para a pessoa, porque se ela não pega no sono, a mente entra em muita atividade. Porque o elemento madeira lida com projetos, com realização, né, com muito planejamento, e tem gente que tem essa energia muito ativa nesse elemento. Outro aspecto interessante é um despertar no horário de máxima energia do fígado, aí, de 1 às 3 da manhã, com pico às 2 da manhã. Às vezes a pessoa acorda, você dorme bem, eu durmo e eu acordo à noite e depois eu volto a dormir. Que horas que é? Você olha no relógio, olha, 2 horas da manhã. É assim, costuma acontecer, se a gente tem muita energia nesse elemento, se essa energia está relativamente equilibrada, desse sistema requerer dessa energia para os sonhos, para os projetos, e a pessoa acorda, às vezes, com um insight, com uma ideia, com alguma coisa que ela está envolvida, vai lá, anota ou não anota e depois volta a dormir. E também, quando está em muita energia, mas ela não está fluindo, as coisas não estão indo muito bem do jeito que a pessoa planejou, sonhou, e essa energia está aí, né, intensa e talvez não fluindo, da pessoa acordar nesse momento e ter aquela impaciência típica, e ter uma sensação de irritação, irritabilidade, que são emoções aí que estão presentes nesse elemento. Eu já passei muito pela experiência de acordar e começar a fazer contagem regressiva. Poxa, eu tenho que acordar 6 horas da manhã, e aí já começo a ficar irritada de não estar conseguindo dormir, né? Porque muita energia nesse movimento, nesse elemento, e essa energia não fluindo, então não necessariamente vem ali com o insight que eu gostaria, mas às vezes com uma ruminação mental, com uma preocupação, né? Ou com uma falta de solução para algum problema, né? E que vai dando raiva ali de eu estar acordada nesse horário, e já vai projetando, assim, meu dia amanhã vai ser cansativo, porque eu não dormi direito, né? Isso também é uma questão presente e frequente. Então, observe aí. Se relaciona com tendões, ligamentos, unhas, olhos. Não raro as pessoas podem ter muitas tendinites, né, muitas questões aí nos ligamentos, ou muita rigidez, são tecidos conjuntivos, né, tendão, ligamento, unha, de certa forma, é parte do tecido conjuntivo, e é frequente que as pessoas que têm muita energia em desarmonia na madeira tenham muito encurtamento muscular, muita cãibra, muita tensão muscular, nódulos, né? Nódulos musculares, são pessoas que têm tendência à tensão, ou o extremo, a hiperflexibilidade, é como se essa pessoa fosse frouxa demais. O movimento madeira, o fígado, lida com os nossos limites. Então, às vezes, são limites muito rígidos, ou às vezes é uma falta de limite. Tem gente que tem dificuldade em colocar limite e sai aceitando tudo. Isso também é desarmonia do movimento madeira. Falta energia. Às vezes a gente fala assim, fulano não tem sangue no olho, ou o outro já foi para lá com sangue nos olhos. O que é essa emoção? O que é essa expressão sangue nos olhos? Fui cheio de vontade, cheia de assertividade, cheia de energia para aquilo realizar. Isso é sangue no olho, né? Ou pode ser um sangue no olho de raiva, de querer, né? Tava lá com sangue no olho, de agressividade. Tudo isso é energia do movimento madeira. Emoção aí, raiva, irritação, assertividade. Assertividade é essa determinação que a pessoa fala, né? Esse querer, assim, muito impositivo, muito direcionado para a realização de alguma coisa. E nós estamos falando aqui de extremos. O equilíbrio na medicina chinesa vai falar de sair desses extremos. Então, ter muito excesso de assertividade pode dar uma rigidez, porque para realizar algo, às vezes a gente precisa flexibilizar. Ou falta de assertividade, a pessoa não tem direcionamento nenhum, ela está em eterna crise de identidade, ela nem sabe o que ela quer, né, levando para um limite extremo. Um pouco de irritação e de raiva é uma energia que move. Zero irritação e raiva, dizendo assim, aquela pessoa que o outro pode fazer o que for e ela engole essa raiva, né, e ela julga que ela não pode ter irritação. O que é equilibrado? Sim, eu posso ter raiva de algo que, né, é legítimo ter raiva e ter irritação com as questões aí, com os reveses, né, com as surpresinhas da vida, mas é o que a gente faz com essa energia é que é importante a gente, né, ter isso bem presente. O que eu faço com a minha raiva? Porque tem gente que
o outro pode fazer o que foi, essa pessoa é de uma forma assim, ela engole essa raiva, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Funções energéticas do movimento madeira: manter o fluxo do sangue e do Qi. O Qi é a nossa energia circulante aí, né, que dá energia para as nossas funções, para que não se acumule fisicamente. Quando o sangue e o Qi estão acumulados, nós temos dores, temos tensões. Um acúmulo do sangue para a mulher é cólica menstrual. Endometriose. Na acupuntura, eu vou tratar isso procurando pontos relacionados com o fígado e pontos que movem o sangue. E é uma excelente abordagem terapêutica para as endometrioses, para as cólicas menstruais. E que essa energia também não se acumule física, emocionalmente, o que vai gerar irritabilidade ou explosão, aquela pessoa que segura e tem explosões de raiva, e não tem que sair, a raiva tem que sair, mas se isso não harmoniza, está sempre fazendo estrago na vida dessa pessoa, né? Uma pessoa muito explosiva, e às vezes com uma agressividade que não é bem lidada, né? Não é bem harmonizada ali, e ela pode se tornar algo perigoso até para essa pessoa. Regula o ciclo menstrual, a digestão, a visão, tanto a visão de vida quanto a função ocular, o equilíbrio emocional. Nos dá energia para planejar, para projetar e para ter uma visão de futuro. Todo o nosso planejamento, todo o nosso sonho, eu vou formar, vai acontecer isso, isso e isso, eu vou casar e aí vou morar nesse lugar e vai acontecer assim. Todo esse sonho, todo o nosso planejamento tem a ver com a energia da madeira. A questão é, às vezes a gente tem um sonho ou uma visão que é tão idealista que fica difícil isso acontecer e a gente se frustra. Ou a vida sempre frustra. A gente planeja, mas nunca sai do jeito que exatamente que a gente planejou. Às vezes sai. Porque vida é movimento. E quando a gente está muito rígido nesse sonho, nesse planejamento, nesse projetar, nessa visão do futuro, a gente vai frustrar muito e passar muita irritação e ter muita raiva com essas questões. E isso traz sintomas físicos, e isso traz explosões, e isso traz dor de cabeça, isso traz enxaqueca, isso traz uma sensação de falta de controle ou de perda de controle. Pessoas que lidam com muito planejamento, com muita liderança, é uma energia de liderança, né? Então, se a gente olha um executivo que está liderando ali uma empresa com muitos projetos e as coisas que vão acontecendo, que fogem ao controle, né, vão acontecendo, se essa energia da madeira não tiver harmonizada, essa pessoa tem um AVC, essa pessoa tem explosões, essa pessoa não consegue liderar bem os seus liderados, ela não consegue se relacionar bem. Então, essa terapêutica para tratar o fígado, a madeira, é muito interessante. Quando chega aqui na menopausa, muitas vezes a nossa energia, o nosso fígado sonhou que aos 50 e poucos anos o meu relacionamento estaria assim, ou eu estaria em um relacionamento, eu teria filhos, e aí de repente tem mulheres agora que entram na menopausa e não tiveram filhos, e aí vem uma questão, né, para lidar, para esse fígado elaborar isso aí, ou eu gostaria de ter tido um patrimônio X, eu gostaria de ter a minha casa, e quantas vezes a vida não encaminhou para que isso realizasse. E aí vem muita frustração, e vem uma raiva, e vem uma insatisfação, um remoer, que a mulher não entende muito bem. E menopausa coincide com esse marco de vida que inconscientemente a gente tinha projetos, consciente ou inconscientemente, uma marca que a gente esperava que alcançasse. E essa energia da madeira na menopausa é responsável por muitas das coisas que a gente tem de sintoma no nosso corpo, nas nossas emoções, né? Nesse lidar com a vida. Os aspectos psíquicos e espirituais. Regula o nosso sonho, tanto o sonho ao dormir, quanto o sonho de vida, o projeto de vida. Ter ou não ter projeto de vida está relacionado com o fígado, com a nossa criatividade, com a nossa visão, com o propósito de vida. Em equilíbrio, essa energia nos dá iniciativa, esperança, clareza dos objetivos, e uma flexibilidade e uma paciência para que aquilo aconteça. Não é no nosso tempo,
Existe o tempo do outro, existe o tempo da vida e existe, às vezes, o não acontecer. Em desequilíbrio provoca muita irritabilidade, frustração, explosões emocionais, rigidez no corpo e na lida com o outro. Um desequilíbrio, né, nessa energia é potencial para sintomas neuromusculares sob forte estresse. Então, uma pessoa que teve um AVC, uma paralisia facial, em algum momento de estresse, né, de lidar com essas questões, alterações visuais, inclusive cegueira, descontrole agressivo, e aí vai a sociedade, né, e a nossa própria cultura vai falar dessa mulher louca, entre aspas, aí da menopausa, tiques. Então, na menopausa, como o fígado governa o sangue, sua energia impacta fortemente os ciclos menstruais. A queda natural do sangue e da essência, depois a gente vai falar disso quando a gente falar do rim, né? A essência é a nossa energia vital, que naturalmente vai diminuindo ao longo da vida. Pode causar irregularidade menstrual antes da gente entrar na menopausa, enxaquecas, ressecamento ocular. Então, tem mulheres que sofrem mais com ressecamento ocular, distúrbios do sono e maior irritabilidade. Apoiar a madeira ajuda a mulher a transformar a menopausa em fase de crescimento interno e flexibilidade emocional. Isso é maravilhoso. Uma madeira equilibrada, um fígado equilibrado é recurso de vida, de sonho, de realização, é a sensação de realização que a gente tem, né, ao longo da vida e nessa fase também, mesmo entrar em paz com aquilo que não foi realizado, né, soltar esses sonhos que não aconteceram, esses planejamentos que não aconteceram, ou persistir naqueles que ainda podem acontecer. A madeira é tonificada pelo sabor ácido, então alimentos que harmonizam, que tonificam essa madeira, vegetais verdes escuros, couve, espinafre, brócolis, broto. O broto é a essência da madeira, é a madeira, né, é algo que brota, essa energia do broto, ela é muito importante para o elemento madeira. O brotar é puro movimento do fígado. Cereais integrais, frutas azedas, ácidas, né, limão, acerola, abacaxi, semente de abóbora, de girassol. Hábitos que fortalecem a madeira, né? Se fortalece aí no sentido de harmonizar. Praticar alongamento, yoga ou tai chi para flexibilizar corpo e mente. Tatiana, eu detesto, eu não tenho paciência. Se a madeira está muito desarmonizada, isso aí já vai ser, né, uma meta lá na frente. Às vezes a pessoa vai precisar desse terceiro item aqui, atividade intensa, para aliviar esse movimento e depois que isso tiver um pouco tratado, né, ela tem que fazer um tratamento para conseguir uma atividade mais moderada, né, mais controlada, porque se tiver uma energia muito explosiva aqui, a pessoa tem uma sensação de perda de tempo, de que aquilo é menos importante, né, nessas atividades mais, entre aspas, calma. Respirar fundo. Vou voltar aqui. No nosso diagrama, o metal, o pulmão, é o elemento, olha essa setinha interna aqui, que controla a madeira. O metal, o machado, corta o tronco. O pulmão, a respiração profunda, modula essa energia de raiva. Então, respirar fundo é muito importante, né? Às vezes a pessoa está lá nervosa e respira fundo, e aí ela consegue se controlar. Mas é claro que se eu estou com essa energia em desarmonia, não vai ser respirar fundo ali naquela hora que vai resolver minha vida. Então, respirar, exercícios de respiração profunda ao longo da vida, por isso que nas aulas de yoga também tem muitos exercícios, os pranayamas, exercícios respiratórios, fazem um milagre pelo nosso fígado. Então, antes de eu precisar, eu faço. Esse é o remédio de todo dia, um pouquinho, tá? Caminhar em meio à natureza, olhar o verde, a cor da madeira verde, né? O contemplar o verde harmoniza. E por outro lado, quando a gente está verde de raiva, né? O Hulk, incrível Hulk lá de trás do super-herói, era verde de raiva quando ele ficava irado. Rir, buscar humor. E às vezes, para a madeira, para quem tem muita energia aqui, o humor para o fígado é um humor ácido, que combina até com o sabor, né? Então, não é um humor besterol que ele vai até dar raiva de quem tem essa energia muito acumulada aí. Então, procure um humor que te faça rir. E no dia que você conseguir rir de uma coisa muito boba, significa que você já conseguiu mobilizar bastante essa energia. E não tem que, né? É só uma pegada aí para você guardar isso. Buscar atividades prazerosas e em pequenas tarefas, e prazer em pequenas tarefas. Como o fígado sonha muito alto, né? Como a mulher queria grande realização nessa etapa da vida,
fica muito distante. Então a gente precisa, o fígado é muito do nosso dever. Eu chego em casa, eu vou arrumar aquilo que está desarrumado, né? O olho dessa mulher do fígado aí está sempre no cobrar, no detalhe, né? Na insatisfação com quem trabalha para ela, seja em casa, seja no trabalho, porque a gente quer a coisa perfeita. E eu preciso, e o dever vem sempre antes do prazer culturalmente. É difícil essa mulher se abrir para atividades prazerosas. Então, colocar pequenos prazeres no comer alguma coisa, no parar para celebrar, para nas pequenas tarefas trazer esse prazer, esse reconhecimento do prazer. Inclusive, a anorgasmia, a dificuldade com o prazer erótico, com o prazer, né, afetivo sexual, é uma questão que aparece em muitas mulheres aí ao longo da vida, e quando vem as alterações hormonais e corpóreas da menopausa, isso se torna mais intenso. Reconhecer e validar as conquistas e qualidades. Como isso é difícil, porque o foco fica naquilo que a gente não conquistou, é como se a gente não tivesse qualidade. Então, eu preciso aprender isso aí. Oração, contemplação, meditação. Trazer contato com o alto, com o transcendente, com uma força maior. Porque o fígado em nós quer ser o chefe. E tem muita dificuldade, às vezes, com lidar, né, com uma autoridade divina, que seria maior que nós. E também esse exercício de entrega, a energia do fígado em harmonia, ela move esse contato, ela dá essa necessidade. Muitas pessoas, me incluo, né, com muita energia nesse elemento, eu tenho muita necessidade de meditar, sempre tive uma espiritualidade muito forte que me norteia, assim, eu preciso disso para viver. Porque isso, né, me coloca num lugar de mais paz, de mais flexibilidade, de mais aceitação das coisas. Planejar meta com mais clareza, mas com abertura para mudanças. Então, seria flexibilizar. Eu tenho um plano, eu quero chegar aí, mas eu sei que eu preciso dos pontos que vão, dos passos que vão chegar lá na frente. Porque o fígado já planeja achando que amanhã eu vou dar conta de tudo. E eu preciso descansar, eu preciso ter prazer, eu preciso entender que às vezes a mudança vai acontecer mesmo que eu não queira. Dormir antes da meia-noite, né, de preferência antes das 11 horas, respeitando o pico de energia do fígado e da vesícula. É mestrado para o fígado deixar-se conduzir. Então, o que é isso? Assim, isso tudo que a gente está falando aqui já né, são hábitos e são questões aí que são difíceis para a gente realizar. Mestre aqui é me deixar conduzir, inclusive me deixar conduzir numa dança. Por quê? Porque o fígado quer estar no controle. Então, se eu me deixo conduzir, pegar uma carona e deixar que a pessoa faça o caminho dela para chegar num lugar que ela vai me levar, né? O fígado sempre quer mostrar o caminho, quer apontar, e às vezes o caminho do outro é até melhor, ou é melhor para o outro. Então eu preciso me deixar conduzir. Às vezes a pessoa que tem muita energia no fígado tem muita dificuldade em ir na posição de carona, né? Ela está sempre dirigindo para o outro aí, ou deixar-se conduzir na vida, porque nem sempre eu sou chefe, né? Se eu estou numa posição que eu não conduzo, eu preciso aprender a me deixar conduzir. E doutorado, para quem tem muita energia no fígado, é soltar o controle. Eita coisa difícil isso de soltar o controle. E hábitos que enfraquecem a madeira. Dormir tarde, ingerir álcool em excesso, álcool, drogas, remédios, tudo que é metabolizado pelo nosso órgão fígado, enfraquecem ou requerem energia. Poxa, eu uso muito remédio, eu vou parar de tomar remédio? Não, mas você vai entender que grande parte da sua energia está sendo usada para metabolizar isso. Então, pega leve no resto. Então, respira mais. Então, contemple mais. Então, pegue firme aí. O bom é que o fígado é disciplinado. Faça essa listinha aí que eu dei aí em cima. Aprofunde nisso que você vai poupar o seu fígado. Reprimir emoção, acumular raiva ou viver em ambiente muito estressante. A raiva acumulada ou o excesso, as pequenininhas raivas. E às vezes eu posso expressar essa raiva para a pessoa, né, para a situação que me provoca raiva. Às vezes eu não posso, porque isso vai custar o meu emprego, vai custar alguma coisa ali que não seria prudente fazer isso, né? E aí eu posso ir fazer esportes, né, de luta, alguma coisa que eu extravaso essa raiva de alguma forma.
Alimentação gordurosa ou processada, que estagna o Qi do fígado, né? Então, o Qi é essa energia do fígado, então eu preciso cuidar aí. Inclusive, as pessoas que têm problemas de fígado, elas têm, né, dificuldade em digerir gordura, tem boca amarga, tem muita intolerância, né? Uma doença do fígado extrema, essa digestão da gordura é muito complicada. Então, para eu não chegar nesse ponto, eu preciso cuidar disso ao longo da vida. Excesso de perfeccionismo e rigidez, falamos disso aqui todo o tempo. Eu preciso abrir mão do controle, eu preciso aceitar o jeito do outro, eu preciso ser flexível. E isso para a mulher é largar para lá aquela pessoa que não arruma a casa do jeito que eu gosto e que ela está comigo. Ou eu troco, ou eu aceito e não vou sofrer com isso. Se a gente vive num coletivo, numa família, né? Essa mãe que está lá todo o tempo preocupada em que as coisas saiam só do jeito dela, às vezes passa uma vida sendo, né, amargando aquela relação ou amargando esse perfeccionismo, essa demanda, essa exigência e deixando de desfrutar do prazer da companhia, né? Então a gente precisa aprender a flexibilizar isso, é bem feminino. Isso, mesmo que a mulher não seja uma dona de casa, isso nos toca a todas culturalmente, né? Um exemplo que eu sempre trago, porque a gente pode encontrar todas aí. E levar isso para o seu ambiente, para a sua situação específica, na sua relação conjugal, afetiva, de amizade, de vida, né, profissional, isso é muito importante. Eu amo falar sobre esse assunto, porque ao longo da minha vida eu fui me desafiando na harmonização do meu fígado. Te digo que todas essas condutas, essas terapêuticas aí, eu pratico em mim e são muito importantes e são muito assertivas mesmo para equilibrar, para harmonizar esse sistema. Na menopausa, por conta desses planos, desses planejamentos, da nossa perspectiva ao longo da vida, né, daquilo que eu queria atingir, eu chego aqui, a coisa não dá, então aquilo fica, né, às vezes muito indigesto ver a vida como ela é e do jeito que eu sonhei, porque o fígado em mim sonha com o perfeito. E talvez a grande lição do fígado, né, da madeira para nós na menopausa, é a gente entender que a gente não é perfeita. E que, por outro lado, tudo está perfeito nessa imperfeição, porque a vida é assim. E se eu aceito que eu não sou perfeita em todos os aspectos, né, em cada aspecto ali tem um pouquinho, não é para eu me sentir pequena, não, é para eu me sentir desse tamanho que eu sou. E por outro lado, né, quando eu aceito essa imperfeição, também trazer o reconhecimento para tudo de bom que eu faço, porque o fígado tende a ser extremista, 880, eu não valho nada, ou então eu quero estar perfeita. Então, esse caminho do meio, ele é a nossa grande salvação. Façam tudo por isso. E o caminho do meio não só é sair dos extremos, mas buscar o meio como o alto. Olha aqui, até essa canaleta aqui na minha parede está aqui, né? Como buscar essa conexão, ver as coisas de um ponto de vista elevado que a espiritualidade traz, né? Qualquer que seja a sua prática, a sua crença, a sua fé, o contato com o transcendente é uma chave valiosíssima para harmonizar o fígado. Se você está aberta a isso, experimente, pratique mais disso. E se você, né, não está, quem sabe você flexibiliza algum contato com o transcendente na sua vida de formas diversas que tem. Não estou aqui para apontar um caminho, mas para mostrar que tem vários. E, né, se você se identificou aí, acupuntura é excelente, terapêuticas que vêm aí da medicina chinesa podem te ajudar muito. Estou aqui, inclusive, à disposição, não só com a acupuntura, mas com a orientação terapêutica de comportamentos a partir dessa leitura da medicina chinesa, né, que a gente pode apontar bastante caminhos aí dentro daquilo que você está passando, que é parte da acupuntura também, né, nessa orientação. Então, respira para não pirar. Seja bem-vinda sempre. Qualquer coisa aí, você me chama, me fala que eu estou à disposição para a gente buscar essa harmonia, que é sempre, né, dinâmica. Não tem uma linha reta, não tem uma perfeição. A perfeição está justo no movimento, na imperfeição. Movimente-se, né? Não ficou, falei aí, toquei no movimento, mas o movimento é algo que fisicamente põe essa energia para circular e é muito restaurador. Um grande beijo e até a próxima.